Acabou de sair uma publicação, dentre várias que têm surgido, com uma abordagem muito atual sobre endometriose. Nesse estudo, um estudo de um colega que eu tenho bastante contato, que chama Philip Konix, ele fala do diagnóstico e tratamento da endometriose baseado na fisiopatologia da doença. E o resumo disso é que por muitos anos, e ainda hoje muita gente fala nisso, a endometriose foi tratada como o endométrio fora do útero. E isso tem sido desmistificado ou desconstruído, esse conceito. Na verdade, o que se pensa hoje é que as lesões de endometriose, elas não são implantes ectópicos do endométrio propriamente dito. Elas são clones celulares específicos, ou seja, são tecidos semelhantes ao endométrio que aparecem fora do útero, que têm comportamento próprio, que eles produzem hormônio localmente, que eles têm resistência, por exemplo, à progesterona, possivelmente, e que eles têm crescimento diferente em pacientes diferentes. Há uns anos atrás, a gente publicou um artigo muito interessante que comparava o crescimento da doença em pacientes que estavam esperando por cirurgia por um ano. E por razões variadas, isso principalmente lá no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E a gente observava isso mesmo, né? Quer dizer, a gente tinha o exame de imagem, que é esse mapeamento de endometriose que a gente desenvolveu, e a gente percebeu que algumas pacientes o crescimento era rápido, algumas pacientes o crescimento era mais lento, e a outras pacientes até nem tinha crescimento naquele período que a gente observou. Então, o que é relevante em relação a esse estudo inicial que eu estou citando? Que a gente sabe que a própria menstruação retrógrada, estresse oxidativo, né, que é o estresse das células, ou até a microbiota, que eu tenho falado muito aqui, ela pode desencadear a doença e gerando no tecido que reveste a cavidade abdominal, que é o peritônio, inflamação, novo desenvolvimento vascular, que se chama angiogênese, alterações imunológicas locais, que é uma coisa super importante, e sangramentos repetidos que podem até gerar um fenômeno de fibrose e, com o tempo, até essa própria fibrose pode autolimitar a doença, né? Que é uma coisa importante em relação a isso. E por que a dor varia tanto de paciente para paciente, né? A gente sabe hoje que algumas lesões causam menos dor do que outras, né? Isso é uma coisa importante também. A dor não depende apenas do tamanho ou da profundidade da doença, né? Ela depende também de um fenômeno que se chama neuroinflamação, né? Ou seja, e também da proximidade das lesões de fibras nervosas, enfim. Eu tenho dito muito frequentemente, por exemplo, que às vezes a endometriose que compromete uma região próxima da vagina, pela inervação importante que tem a vagina, ela pode gerar mais dor até do que lesões intestinais, né? Então esse fenômeno de neuroinflamação é super importante. E o diagnóstico, né? O diagnóstico melhorou barbaramente, né? Melhorou no ultrassom para mapeamento de endometriose, que foi até muito disso foi desenvolvido aqui no Brasil, né? Melhorou até pela abordagem clínica, avaliação dos sintomas, o exame físico, né? E o que não tem funcionado muito bem hoje são os marcadores, o uso dos marcadores para isso. E por fim, falando um pouquinho do tratamento em si, né? A gente sabe que o tratamento clínico, né, tratamento hormonal, ele não trata a doença. Ele trata o sintoma em algumas vezes, em outras não, né?
Por isso que quando a gente vai instituir um tratamento clínico, a gente tem que sempre estar monitorando a doença, mesmo se o sintoma diminuir. Agora, o que tem pela frente são novas drogas que vão atuar no sistema imune da paciente, né, de diversas formas, tem drogas biológicas sendo desenvolvidas, e a gente entende que nos próximos 10 anos muita coisa nova vai surgir, graças a Deus, né? E o que melhorou muito foi a cirurgia, né? Acho que o conhecimento da anatomia, os algoritmos terapêuticos, ou seja, a definição de como tratar a paciente e a habilidade cirúrgica melhorou bastante, né? Para a gente poder tratar a paciente cirurgicamente quando indicado, né? Por cirurgia minimamente invasiva, que pode ser laparoscopia ou cirurgia robótica, na dependência da situação. Não é porque toda cirurgia tem que ser robótica. Cuidado com esse marketing excessivo em relação a isso. Tem indicações para cirurgia robótica, né? E tem indicações para laparoscopia também. Então, enfim, compreender a fisiopatologia é super importante. Por isso que muitas das publicações do nosso time miram também na fisiopatologia, porque isso tem permitido com que a gente possa construir, né, formas específicas de tratamento da doença.